Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Praticando novamente. E ontem a gente teve feriado, né? Não teve aula, ninguém estudou. E é justamente sobre isso que a Pró vai trazer hoje uma aula para vocês. Ontem foi dia 21 de setembro, um dia muito importante, porque é aniversário da nossa cidade e também por ser o Dia da Árvore. Então, o Pro de hoje vai falar para vocês a importância que tem as árvores na nossa vida. Todo mundo prestando muita atenção para descobrir o porquê que a árvore é tão importante. Então, gente, trouxe aqui para vocês uma paisagem muito bonita. Mas está faltando alguma coisa nessa paisagem. Nessa paisagem está faltando uma coisa que é essencial, muito importante em todas as paisagens, que é as árvores. Então vamos colocar árvores nessa nossa paisagem para que ela possa ficar muito mais bonita. Mas por que será que a paisagem precisa de árvores? Por que as árvores são muito importantes? Quando a gente tem uma paisagem muito bonita, além de deixar mais bonita ainda, a árvore na paisagem, elas purificam o ar. O que significa isso, gente? O ar vai ficar mais limpo, bem melhor para a gente respirar. Então é necessário ter árvores na nossa paisagem, porque onde a gente está que tem árvores, vai ficar muito melhor a respiração de todo mundo. Porque quando aquele lugar tem muitas árvores, aquele ar daquele lugar vai estar purificado. Significa isso, gente? O que significa purificado? Um ar limpo, um ar gostoso de respirar. Vamos falar um pouquinho aí sobre as nossas amigas árvores. Então vamos lá com a Progil. Então, a árvore, como a gente já estudou em outras aulas de ciência, é um ser vivo, né? A árvore, mesmo sem falar, sem andar, ela é um ser vivo como nós, as pessoas. Mas por que, gente, que ela é um ser vivo já que ela não anda, não fala, não faz nada? Ela é um ser vivo pelo simples fato de que ela é igual a gente, as pessoas. A árvore, ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Então a gente consegue ver aí, ó, a árvore bem pequenininha, depois ela um pouquinho maior, depois ela cresce mais um pouquinho e aqui no canto ela já está grande. Igual a gente, quando a gente nasce, nós somos um bebezinho, depois vamos crescendo, ficamos uma criança maior, depois maior, vamos ficar adolescente, depois adulto e depois idoso. Então, o mesmo processo que a árvore faz, as pessoas também fazem. Por isso que tanto as árvores como as pessoas são seres vivos. Além de ser um ser vivo, as árvores são muito importantes para a gente. Por quê, gente? Além de purificar o ar, ela tem outra importância. Por isso que nós precisamos plantar árvore, cuidar das árvores, né? Então, nada de derrubar, nada de cortar, tem que cuidar. Porque se ela purifica o ar, nós precisamos da árvore para respirar. O ser humano, ele respira um gás chamado oxigênio, que as árvores, elas soltam no ar esse gás. Então, quando na minha cidade, no meu bairro, até mesmo na minha casa, eu planto árvores, eu estou ajudando ali no processo de purificar o nosso ar. Então, o recado da Progil para vocês é: devemos cuidar das árvores, né? Devemos molhar elas, devemos não cortá-las, porque quanto mais a gente corta, mais o lugar vai ficar quente, vai ficar ruim de respirar, porque a árvore também ela nos ajuda a transformar o lugar mais
fresco, principalmente na nossa cidade, que tem um clima muito quente. Além disso, tem uma coisa importante também. A árvore, ela nos ajuda aí na purificação, mas também podemos utilizar a sombrinha dela. Então, às vezes a gente tá com calorão, né, enorme, vem ali uma sombrinha de árvore, o que que faz? Vamos para lá, descansar um pouquinho. Então, no lugar que tem árvore, também vai ter um lugar legal para a gente descansar, para ficar na sombra, para sair do calor. Ela também serve como um alimento para alguns animaizinhos, como a girafa. Ela só come as folhas das árvores. Então, ela também tem essa função de alimentar alguns animais. Podemos usar ela também para brincar, né? Quem não já fez um balancinho na árvore para ficar balançando ali com os coleguinhas? Então, é outra função que a gente pode dar para ela. E outra é a questão dos frutos, né? Todas as árvores que são frutíferas, que dão frutos, nos ajudam também na alimentação. Porque a gente vai lá, tira o fruto daquela árvore e come e consome. Os animaizinhos comem as folhas e nós vamos comer os frutos. Então, fora a questão de purificar o ar, a árvore ainda tem essas outras funções, esses outros benefícios. Mas ela tem uma função muito importante para os animais. Por quê? Porque as árvores são as casinhas dos animais, né? Os animais precisam das árvores para morar. Então, lá na floresta, onde tem muitas árvores, é a casa dos animais. Eles moram nelas. O que é que acontece, gente? Tem pessoas que não pensam nisso, que não pensam que ali é a casinha dos animais. E o que é que fazem com as árvores? Vão lá e destrói e corta e não estão nem se importando se aquilo vai deixar eles sem casinha. E aí, sai aquela casinha dos animais, importante para eles, e o que acontece? Aparecem as árvores assim, ó, todas cortadas, jogadas no chão. Quando a gente faz isso e não se importa, muitas coisas aí vão ficar no prejuízo, porque nesse lugar o ar não vai ficar purificado, porque não tem mais árvores. Nós não podemos utilizar elas para a sombra, nem para o alimento dos animais, nem para brincar, nem para pegar os frutos. Por quê? Para que essas árvores fiquem legais, elas continuem fazendo os objetivos dela, é preciso que nós, os seres humanos, não derrubamos as árvores, não cortamos, né? Não queimamos. Tem pessoas que tocam fogo aí na árvore, simplesmente querem construir uma coisa na casa deles. O que que acontece? Vão lá e cortam a árvore do jeito. E ainda mais, gente, é crime, sabia? Cortar árvores é crime ambiental, né? As pessoas podem ser punidas por causa disso, porque para fazer esse tipo de prática, para fazer essas coisas, tem que haver uma licença, né? As pessoas que são especializadas vão analisar se pode acontecer isso. Então, o que que a gente tem que lembrar? Vamos lembrar aí com a Progil de novo. Que as árvores são a casinha dos animais e que a gente precisa preservá-las, porque senão eles não vão ter onde morar. Então, se eu chego lá e tiro a casinha deles e no lugar eu coloco o quê? No lugar eu vou colocar muitas árvores cortadas, como que o animalzinho vai conseguir morar aí se não tem mais a casinha dele? Fora que quando a gente faz isso, corta muitas árvores, acontece uma coisa com o nosso planeta. O que que acontece com ele? O nosso planetinha vai ficar dodói, vai ficar doente, porque ele precisa das árvores para que as pessoas que morem no nosso planeta consigam viver bem.
Então vejam bem, ontem foi um dia importante demais, né? Não teve na aula porque era um dia muito importante. Era o dia do aniversário da nossa cidade, mas também era o dia da árvore. E a prova vai falar para vocês aqui hoje a importância da gente preservar a árvore. Vamos falar agora um pouquinho também sobre a nossa cidade. Então, todos sabem que nós moramos numa cidade muito bonita, né? Que faz aniversário no mesmo dia que a árvore também comemora a sua importância. Nossa cidade, chamada de Petrolina, é uma cidade linda que fica às margens de um rio também muito bonito, chamado de Rio São Francisco. E mais interessante ainda é que esse rio, gente, é para duas cidades. De um lado tem a cidade de Petrolina e do outro tem a cidade de Juazeiro. E elas são divididas ou são ligadas por uma ponte, né? Tem a ponte lá em cima do rio. Olha aqui, o rio lindo no meio, e de um lado fica Petrolina e do outro lado fica Juazeiro. Elas são cidades como se fossem irmãs, divididas pelo rio aqui, ó, o Rio São Francisco. Mas a nossa cidade tem monumentos, né? Tem construções muito bonitas, como é o caso aí de quê? Da nossa matriz, é uma igreja. A primeira igreja da nossa cidade, né? Primeiro construíram essa igreja e depois, ao redor desta igreja, foram construindo o resto da nossa linda cidade. Mas ela é uma cidade também muito importante por causa de uma coisa. Vocês sabem o que é? Ela é muito importante por causa da irrigação. O que é isso, Pro? É quando a gente faz plantações e fica regando, né, molhando essas plantações com a água do rio. E durante o ano inteiro, nada vai ficar seco e nem vai sofrer porque não está chovendo. Porque é como se eles fabricassem chuvas, né, durante o ano todo, para que essas plantações cresçam saudáveis e aí a gente pode colher muitas frutas. Então, ontem também era aniversário da nossa cidade, dessa cidade muito bonita e também muito importante. A Progil quer mostrar para vocês agora a bandeira que representa a nossa cidade. Essa daqui é a bandeira de Petrolina. Uma bandeira muito bonita. O que a gente consegue observar nessa bandeira? Tem a cor verde, a cor amarela e a cor vermelha. Fora isso, tem aqui, ó, os remos e também uma plantinha chamada de mandacaru. A prova vai falar agora para vocês, rapidinho, sobre as cores que essa bandeira tem. Cada uma representa uma coisa. Então, presta atenção para dizer para a mamãe em casa, ó. Esse lado verde simboliza a esperança. Esse lado vermelho simboliza o sangue do peito do nordestino. Esse lado amarelo significa as riquezas da nossa região. Os remos, que é esse de vermelhinho aqui, ó, representa os remeiros do rio, né? As pessoas que andam no rio com barco a remo. E os mandacaru simboliza, né, o sertão e o sertanejo, que é forte e lutador. Olha, gente, que lindo! Nossa bandeira tem muita coisa bonita, né? A bandeira que representa a nossa cidade. Agora, a prova vai mostrar aí para vocês a nossa atividade de hoje. Então, nossa atividade de casa hoje, falando sobre o Dia da Árvore e o dia do aniversário da nossa cidade, vai estar no caderno de vocês. Vocês vão lá, pede para a mamãe, né, colocar aí as perguntas que a Progil vai mandar lá sobre o Dia da Árvore, o que vocês vão fazer lá em relação a esse conteúdozinho e também sobre o dia da nossa cidade, né, do aniversário da nossa cidade. Então, meus amores, eu vou ficar por aqui e a gente volta na próxima aula. Beijão!